Oi, pessoal, bem-vindos a mais um Caras Bem-Estar. Hoje vamos falar sobre lipedema. Pois é, uma condição que vem aí afetando 10% das mulheres no mundo. E, inclusive, Yasmin Brunet, falou sobre isso, falou sobre essa condição que ela não sabia que tinha. E a gente viu aqui a urgência de falar sobre esse assunto. Para conversar com a gente sobre isso, a doutora Juliana Tenório, que é cirurgiã plástica e referência no tratamento de lipedema. Então, obrigada, doutora, por estar aqui com a gente. É um prazer te receber para esclarecer essas dúvidas, tirar essas dúvidas do pessoal que passa por esse problema. Eu que agradeço imensamente o convite de estar aqui. É sempre uma honra estar podendo falar mais e mais sobre lipedema e levando informação sobre essa doença. E pode falar com propriedade porque é referência no assunto, né? Graças a Deus. Me conta um pouquinho mais sobre essa questão de você ser referência em lipedema, como que foi a sua trajetória até aqui para chegar nesse assunto, nessa condição e você ajudar tantas outras mulheres. Isso começou há mais ou menos uns 5 anos atrás. Eu sou cirurgiã plástica e eu comecei a perceber que mulheres estavam chegando com a mesma queixa em relação às pernas. E que com as medidas que eu tomava, que eu tinha aprendido na residência de cirurgia plástica, para poder lipoaspirar aquela perna, aquilo não funcionava de uma maneira que funcionava, por exemplo, para o abdômen ou, enfim, para as outras partes do corpo. Então, uma paciente chegou com essa palavra para mim de lipedema. No início eu fiquei confusa se era lipedema mesmo que ela estava querendo falar, se não era linfedema. Comecei a estudar sobre o assunto e realmente eu percebi que existe uma grande quantidade de mulheres com lipedema atualmente no mundo inteiro, mas que principalmente no Brasil isso não era falado, isso não era ensinado, isso não era comunicado. Então, fui buscar informação, não tinha informação suficiente aqui no Brasil. Foi quando eu fui para a Alemanha, já fui para a Alemanha 2 vezes, aprendi com um dos maiores cirurgiões de lipedema do mundo, foi um dos grandes pioneiros no assunto. E aí eu voltei para o Brasil com essa bagagem sobre lipedema. O que é o lipedema, então, para a gente entender mais? O lipedema é uma doença que afeta o tecido gorduroso, no qual, dependendo do gatilho que tiver ali, seja hormonal ou seja inflamatório, essa gordura começa a se comportar de uma maneira diferente. Então, essa gordura começa a crescer de uma maneira diferente, cresce em número, fica abundante, e essa gordura vai crescendo de uma maneira que ela não responde a exercício físico e uma dieta hipocalórica, por exemplo. Então, é aquela mulher que começa a fazer exercício, dieta e diversos outros tratamentos estéticos, e essa perna não consegue diminuir o volume. Além desse grande volume de gordura que vai começando ali a aparecer nessa perna, aparecem também celulites, aparecem sintomas relacionados a essa gordura que vai inflamando essa perna dessa mulher. Então, ela não consegue entender o comportamento dessa perna ou do braço. O lipedema ele só tem em membros. Então, ou seja, a mulher ela tem na perna ou no braço, ou ela tem perna e braço. Não acomete as outras partes do corpo. Perna é o que mais a gente vê, né? Perna é o mais comum. Por quê? Tem alguma questão? Ou... Não, eu acho que existem receptores nesses adipócitos para perna e para braço. Ainda não tem o porquê tem mais em perna do que em braço. Mas é mais comum ter mais na perna do que mais no braço. E quais são os sintomas que a gente pode ver que realmente tem o lipedema? Porque eu estava lendo sobre o assunto em 2022, que a OMS foi realmente falar que lipedema era uma doença. E depois disso, antes disso, na verdade, as mulheres, elas tratavam de uma forma diferente, como se fosse uma questão linfática, enfim. Queria entender um pouquinho como que a gente diferencia os sintomas realmente do lipedema ou então uma outra condição. O lipedema, ele é uma doença cheia de comorbidades, cheia de sintomas, né? Eu costumo dizer que para a gente identificar o lipedema, às vezes a gente não precisa ter um sintoma específico. Mas, por exemplo, já começa com uma história muito típica. É aquela mulher que desde a adolescência começa a perceber que a perna dela é sempre muito maior do que as amigas, o glúteo é muito maior, ou o braço é muito maior. E aí ela começa a fazer muito mais do que as amigas em relação à dieta, exercício físico, mudança de estilo de vida. E nada responde àquelas medidas que ela está fazendo ali. E ela passa para aquela segunda fase, que é aquela fase que ela começa a ter um tipo de isolamento social. Ela começa a ter vergonha de ir para a piscina com as amigas, ela começa a não frequentar praia, ela começa a se isolar. Depois disso, a gente vê a terceira fase,
que é aquela fase que realmente o lipedema começa a ter sintomas no corpo dessa mulher, que é sempre uma perna cansada, é sempre uma perna com edema, com inchaço no final do dia, é aquela perna que de vez em quando tem uns roxos que aparecem, que ela não entende o porquê. Algumas vezes essas mulheres podem ter associado ali algumas varizes nessa perna. Qual que é a gravidade disso, de não encontrar esse diagnóstico precoce do lipedema? Isso pode agravar para outras doenças? Como é que funciona? Pode. Tanto pode agravar o lipedema, quanto pode agravar para outras doenças. O lipedema ele é uma doença progressiva, ou seja, ela começa num grau inicial e ela vai progredindo. Então, o lipedema ele vai aumentando cada vez mais, piorando a qualidade de vida dessa mulher cada vez mais. E concorda comigo? Se eu tenho uma perna muito volumosa, isso em algum momento vai atrapalhar ao meu funcionamento, a andar, a me exercitar por conta do volume dessa perna. Então, pode ter alteração de joelho, essa mulher começa a ter ali uma condropatia, ela começa a ser aquela mulher que não consegue se exercitar ou andar normalmente. Além do lipedema ir progredindo e ir dificultando a qualidade de vida dessa mulher, ele pode também, na progressão dele, começar a causar uma doença linfática. Então, pode evoluir para um lipolinfedema, ou seja, além de ter o lipedema, que é uma doença gordurosa, começa a acometer também os vasos linfáticos. E aí, isso vai agravando cada vez mais. Além dessa parte direta do lipedema, tem também a parte indireta, que é em relação à saúde. O lipedema ele é uma doença inflamatória. Então, se eu tenho um corpo constantemente inflamado, essa mulher ela tem mais facilidade em ter um hipotireoidismo, em ter obesidade e por aí vai, doenças autoimunes. Então, isso tudo vai relacionando com um corpo muito inflamado de uma mulher que tem lipedema. Então, ou seja, se eu não trato esse lipedema inicialmente, no início é apenas um aspecto estético, mas isso vai evoluindo para outras coisas. Vai desencadeando. Vai desencadeando um monte de outras doenças ou piora do próprio lipedema. Inclusive, a gente está fazendo até esse programa porque a Yasmin Brunet é uma das famosas que falou sobre essa condição que ela tem. E ela estava falando que até então ela não sabia que tinha o lipedema. E muitas das vezes ela fazia um tratamento errado, porque como estava com muito inchaço, ela fazia massagem ou fazia algum outro tratamento que pode ali piorar. Isso realmente acontece? Você recebe muitas pacientes com isso, com essa questão de não saber que tinha lipedema e tratar de uma forma errada? Muito, muito. Primeiro que a gente percebe que a Yasmin Brunet é uma mulher magra. Então, a ideia que as pessoas têm de lipedema são mulheres obesas, e não é bem assim, né? Então o lipedema ele é muito confundido com mulher obesa e lipedema, e não é desse jeito. Então, ela, por ser magra, isso dificultou mais ainda o diagnóstico sobre lipedema. E aí tem essa outra questão das mulheres começarem a procurar, então, tratamentos estéticos para diminuir essa gordura. Só que essa gordura não sai com massagem modeladora, não sai com aplicação de enzimas, não sai. Pode piorar? Pode piorar, inclusive pode piorar. Inclusive, esses tratamentos que você está fazendo ali nessa gordura, você pode, inclusive, estar fazendo um estímulo para que essa gordura ela aumente. Então, não é difícil você ter uma mulher que procurou tratamentos estéticos, pagou uma fortuna para fazer um monte de coisa e, na verdade, ela foi procurar uma melhora do lipedema e, na verdade, ela piorou desse lipedema. Então, tem que tomar muito cuidado com o tipo de tratamento que você está fazendo. Então, o que é sempre mais indicado? Eu desconfio que eu tenho lipedema. O primeiro passo não é você tentar fazer nenhum tratamento local. O primeiro passo é você cuidar da sua saúde e tratar o lipedema de dentro para fora. É assim que trata o lipedema. Não inicialmente de fora para dentro. Tá, perfeito. Bom, e a causa do lipedema? A gente estava conversando aqui, gente, nos bastidores, e me surgiu, essa dúvida. O lipedema é genético? Não é? Em que momento, em que fase da vida a gente acaba tendo o lipedema? Me conta um pouquinho sobre a causa disso. É muito difícil. O lipedema ele é uma doença teoricamente nova na comunidade científica. No Brasil é mais novo ainda, mas na comunidade científica em si, ele é uma doença nova. Então, ainda estamos investigando a causa e não está fechado a causa 100% do lipedema. Mas, assim, mais de 60% dos casos você consegue identificar a hereditariedade dessa doença. Então, ou seja, você consegue identificar que você teve essa herança genética, seja da família do pai, seja da família da mãe, tá? E o problema é que, como o lipedema é uma doença de mulher, né, em 90% dos casos,
Às vezes, a mulher que não tem a mãe com lipedema, ela também não consegue fazer o diagnóstico de uma forma tão rápida. Mas ela pode herdar esse lipedema do pai, apenas não foi ali desenvolvido nesse pai dela. Mas se o pai dela tem essa herança genética, pode passar para ela também. Então, assim, em mais de 60% dos casos é identificado a causa de hereditariedade, mas em outros 40% está ali como outras causas que a gente não consegue ainda identificar exatamente quais são. Por que dá só em mulher? Mais em mulher, no caso? Porque é uma doença que a gente tem ali uma flutuação. A maior causa que a gente acredita ser uma causa de flutuação hormonal, de progesterona e estrogênio. A progesterona e o estrogênio não são hormônios que são de abundância no homem. Então, por não ser de abundância no homem, ser mais a testosterona no homem, então isso não é muito ocasionado no homem. Já na mulher, no qual a testosterona e a progesterona ocorre uma flutuação hormonal durante a vida toda dela, e principalmente nos picos hormonais, como primeira menstruação, gestação e menopausa, isso consegue ser mais identificado na mulher. Mas alguns homens que têm problemas hormonais ou insuficiência hepática, eles também começam a ter esse padrão hormonal feminino. E aí eles começam também a desenvolver o lipedema. Tá, perfeito. Tratamento, então, porque, assim, não tem cura? Não tem cura. Infelizmente, não tem cura. A partir do momento que a gente ainda não sabe 100% qual é a causa, a gente não consegue identificar qual é o tratamento específico. E cada vez mais, nesse último congresso agora de Atlanta, que é o maior congresso em relação a fat disorders, que a gente chama, que, ou seja, na gordura não tem só lipedema, existem outras doenças relacionadas também à gordura. Está sendo identificado que é uma doença também epigenética, ou seja, além do fator genético ser importante, os fatores ambientais também são importantes. Então é difícil a gente ter ali o tratamento de algo que a gente ainda não sabe 100% do que está causando. Mas como que tem funcionado, então, atualmente? As pessoas que têm, a mulher que tem lipedema, vai até o seu consultório e fala, quero me tratar. Como que funciona? Primeiro de tudo, a gente tem que tratar essa mulher clinicamente. Como a gente estava falando, é uma doença que pode possibilitar o aparecimento de outras doenças. Então, eu preciso identificar se essa mulher ela tem outras doenças já associadas ao lipedema. Então, eu tenho que tratar, se ela tiver outras doenças associadas, eu tenho que tratar os sintomas dela, eu tenho que deixar essa mulher bem, tanto da parte hormonal quanto da parte inflamatória, que é atualmente os dois grandes gatilhos do lipedema. Então, eu identifico o lipedema. Para fazer o diagnóstico de lipedema, a gente não necessariamente precisa de nenhum exame. Os exames que a gente solicita na mulher que tem lipedema é para identificar se ela já tem alguma outra doença associada a esse lipedema. Entendi. Então, a gente faz ali o tratamento clínico, que é mudança de estilo de vida, adequação hormonal, modulação hormonal, se for o caso. Se tiver obesidade, a gente vai diminuir o peso dessa mulher. E, num segundo momento, essa mulher ela pode ou não evoluir para a cirurgia. Cirurgia, então, me conta, como que funciona uma cirurgia para lipedema? Em que momento você indica realmente a cirurgia? E tem muita gente que vai atrás da cirurgia antes de qualquer outro tratamento? Muita gente. Mas atualmente a gente faz um trabalho muito grande no Instagram em relação à divulgação e levando informação sobre lipedema. Então, as pessoas já conseguiram entender que o lipedema ele precisa iniciar de dentro para fora. Mas, é claro, a cirurgia do lipedema, que é inicialmente uma lipoaspiração, ela é muito importante para o tratamento do lipedema, tá? Em que caso que ela é, então, indicada? Primeiro de tudo, quando a mulher tem algum tipo de restrição, isso aí é óbvio que quando a mulher tem uma restrição muito grande e ela não consegue perder esse volume de perna com tratamentos clínicos, essa mulher ela acaba precisando de uma cirurgia para retirar essa gordura. Os artigos científicos mostram que o único tratamento eficaz e definitivo para retirar aquela gordura do lipedema é a lipoaspiração. Definitivo não significa curativo, né? Mas ela é capaz de retirar aquela gordura e a partir do momento que eu retiro aquela gordura não volta, a não ser que você volte para um estilo de vida antigo. E aí não existe nada que consiga se manter se você não tiver essa manutenção do seu organismo, né? Então eu faço qualquer cirurgia plástica, se eu não tiver manutenção disso, no ano seguinte vai voltar. Acontece isso com o lipedema também. Mas a única coisa capaz de retirar aquelas gorduras alteradas é a lipoaspiração. Então existem aquelas mulheres que realmente necessitam
de uma forma funcional da lipoaspiração, mas existem as outras mulheres que têm as queixas relacionadas à autoestima. Isso é importante, né? As queixas emocionais, a dor emocional, ela é tão importante quanto uma dor funcional. Com certeza. Então, se eu tenho uma mulher que ela não sai de casa porque ela não se sente à vontade com o próprio corpo, isso está causando para ela problemas psicológicos do tipo transtorno alimentar, depressão, ansiedade. Isso tudo vem por conta de um corpo no qual ela está fazendo isolamento social. Existem artigos identificando que a partir do momento que a mulher tem o diagnóstico de lipedema, ela já começa a se isolar, porque ela já não começa a colocar roupa que ela gostaria de colocar. Então, ela não tem prazer em colocar uma roupa. Então, isso vai causando para a mulher um feedback muito negativo. Então, se essa mulher ela tem esses gatilhos emocionais relacionados ao lipedema, ela também tem indicação cirúrgica. Entendeu? Porque não necessariamente ela precisa ter uma disfunção da perna, mas a partir do momento que isso está afetando a autoestima dela, a qualidade de vida dela, que ela está deixando de viver por conta que ela não está se identificando com o próprio corpo, isso já é indicação de cirurgia. Antigamente, as mulheres tinham muito medo de fazer algum tipo de cirurgia de lipedema, porque elas pensavam, eu vou fazer uma cirurgia de lipedema, vou tirar esse volume todo da perna, mas a minha perna também vai continuar fina. E é muito padrão europeu isso, né? Você diminuir o máximo de volume de gordura do lipedema e deixar essa mulher com a perna sem forma, mais fina. Sim. E foi aí, quando eu voltei para o Brasil, que eu comecei a fazer meus casos de lipedema, e eu identifiquei que no Brasil isso não funcionava. Existem diferenças culturais relacionadas ao nosso corpo. O que funciona na Europa não estava funcionando para o Brasil. E foi aí que eu identifiquei que dava para diminuir a gordura do lipedema, mas também dava para definir a perna dessa mulher. Porque a mulher que tem lipedema, além dela ter um excesso de gordura muito grande, ela também tem uma dificuldade de ganhar massa muscular. Sim. Então é sempre uma perna com muita dificuldade de ganhar músculo. Você pode malhar, e mas não vai vem. Então, atualmente, a gente consegue diminuir a perna dessa mulher, diminuir essa carga enorme do lipedema, mas dar para ela um contorno de perna. E isso a gente chamou de lipedema definition technique, ou seja, eu consegui associar a cirurgia de redução de volume de lipedema, que é uma cirurgia para melhora de sintomas, melhora de função, mas também associei a parte estética, porque eu sou cirurgiã plástica, então a gente consegue colocar as duas coisas e dar para essa mulher uma perna bonita que talvez ela nunca tenha na vida dela. E é uma questão mesmo de mexer com a autoestima, né? Eu estava lendo sobre o assunto e muitas das mulheres estavam falando sobre essa questão de autoestima, de não conseguir colocar um short ou, enfim, não estar satisfeita com o seu corpo mesmo porque tem o lipedema. E é isso, é esse movimento de você pegar e se retirar da sociedade, começa a ter várias questões emocionais. E eu acho que esses tratamentos da cirurgia vêm para acho que amenizar o impacto do lipedema na vida das mulheres. Muitas pacientes dão esse feedback para você, dessa questão de melhorar a autoestima por conta de todo esse tratamento? Todas, Pietra. Né? É gratificante demais quando a gente recebe o feedback delas, que elas ou voltaram a viver de uma forma plena, ou então que o quanto elas estão felizes de, por exemplo, colocar a roupa que elas querem colocar. A paciente mais jovem que eu operei, ela tem 17 anos. Caramba. E aí eu fiquei muito na dúvida se eu ia operar ou não. Eu não sabia se ela teria maturidade para ter um pós-operatório adequado, se ela ia saber lidar ali com o pós-operatório, se ela iria saber lidar com o controle do lipedema também no pós-operatório. Porque é importante a gente pensar que a cirurgia, ela não é o ponto de chegada. É um processo, É um processo. Então eu não sabia como seria a resposta dela. Mas ela chegou para mim com uma menina extremamente deprimida, com transtorno alimentar, uma menina de 17 anos muito bonita, não conseguia conhecer novas pessoas ali, se relacionar, porque ela queria se relacionar com outras pessoas, mas ela tinha vergonha do próprio corpo, então ela só tinha ali, não conseguia nem beijar ninguém, não conseguia ter esse contato, esse desenvolvimento sexual dela, que para ela estava fazendo diferença na vida dela. E aí, por conta disso, eu resolvi operar e falei, bom, vamos tentar então para ver como que vai ser. Essa menina, ela mudou a vida dela totalmente. 6 meses depois da cirurgia, essa menina ela estava aproveitando piscina, aproveitando praia, cuidando do corpo,
conhecendo novas pessoas, ou seja, se abrindo para a vida. Uhum. Imagina se essa menina de 17 anos fica naquele lugar que ela estava, como que seria ela daqui a 10 anos? Impactaria demais, com certeza. Sabe, então a gente consegue mudar a vida das mulheres antes que a vida delas sejam desperdiçadas. Porque ela iria desperdiçar a vida toda dela. Então ela ganhou uma nova chance e hoje em dia ela vai ter uma nova oportunidade. Ela vai ser uma nova mulher e ela já começou a ser. Então isso realmente é muito gratificante. E eu acho legal a gente falar sobre isso, principalmente num programa onde muitas pessoas vão ver, porque acho que lipedema é um assunto não tão falado. Inclusive, para a OMS, né, falar que é uma doença só a partir de 2022, acho que é um assunto muito invisível, assim. Você também enxerga dessa forma? Muito. As minhas primeiras palestras em relação ao lipedema sempre foi lipedema, a doença invisível. Que quando eu comecei a falar, ninguém sabia o que era lipedema. Então eu ficava... A sensação que eu tinha era que eu falava pra ninguém. E ali no Instagram eu começava a falar e todo mundo ficava ali, sabe? O que ela tá falando? O que é lipedema? Isso não sabe. E aí, não. É que, na verdade, sempre foi subdiagnosticado. Não sabemos o porquê que foi subdiagnosticado. Mas aqui no Brasil, as mulheres, elas são mais volumosas já, né? Por natureza. Nós temos o quadril mais largo. Então, será que isso atrapalhou nesse diagnóstico em relação ao lipedema? Porque, por exemplo, na Alemanha, isso foi descrito em primeira mão. Isso foi descrito, foram os primeiros a descrever o lipedema. Mas porque talvez são mulheres muito magras. E aí, quando você tem um pequeno aumento de volume na perna, você já estranha. Aqui no Brasil, não. Nós somos maiores. Então, talvez isso tenha atrapalhado um pouco em relação a ter esse diagnóstico e levar a informação para todo mundo, sabe? Inclusive, existe alguma campanha, algum movimento de conscientização do lipedema para as pessoas entenderem o que é o lipedema? A gente está falando de famosas como Yasmin Brunet, que tem falado bastante sobre esse assunto e tem dado visibilidade. Mas existe algo aí por trás? Tem sim. Em junho é o mês mundial da conscientização do lipedema. Então, não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro, as grandes fundações relacionadas ao lipedema fazem ali um mês, eventos, para que a gente possa levar a conscientização. Lá no Rio de Janeiro, a gente sempre faz, todo mês de junho, o nosso Lip Day, que é no qual um evento que a gente coloca ali mulheres, que a gente fala sobre o lipedema, a gente ensina exercícios que essas mulheres podem fazer em casa, a gente tenta levar ali a conscientização e levar também um pouco de esperança do tipo... podemos ter lipedema, mas podemos nos reconhecer que somos ali diferentes em relação às nossas pernas. Mas está tudo bem, nós temos a nossa tribo, nós somos parecidas, nós não somos aquela pessoa que passamos pela rua e é aquela coisa estranha. Não, isso é lipedema. Então, tanto as mulheres de lipedema precisam entender sobre o lipedema, como também as outras pessoas que não têm lipedema precisam entender o que é lipedema para normalizar isso, para não ficar aquele questionamento, para não ficar aquele estranhamento daquela mulher, para normalizar. Somos mulheres e temos corpos diferentes. Perfeito. Bom, a gente está chegando no finalzinho da nossa entrevista. Eu acho que a gente falou muita coisa, esclareceu muita coisa, mas eu queria até que você falasse diretamente para essas mulheres que estão, nesse momento, passando, né, pela condição, estão com lipedema ou estão descobrindo, talvez, que tenham lipedema. Qual que é o recado que você deixa para essas mulheres? Eu tenho meu Instagram, que ele é @jutenório. Esse Instagram ele tem o propósito de verdade de tentar levar a conscientização e mudança de estilo de vida para todas as mulheres que têm lipedema. Então eu levo dicas, eu faço um quadro lipedema no qual as mulheres enviam foto de lipedema e eu faço ali uma alta ou baixa probabilidade de ter lipedema. A gente tenta fazer o máximo pela mulher de lipedema para que ela não perca a esperança, que ela saiba que ela tem um controle do corpo dela, ela não é refém do corpo dela, tem como melhorar, não precisa achar que isso é o ponto final de tudo, que vai ser assim para sempre. Hoje em dia, não. As mulheres que fazem cirurgia de lipedema ficam com a perna exatamente com a perna de uma mulher que nunca teve lipedema. Então, não existe mais estigmas definitivos para a vida toda. Hoje em dia tem como ter uma perna diferente, se você quiser, que também não é obrigação, mas o que é obrigação para a gente é ter um estilo de vida mais saudável. Não só para melhorar a nossa perna, mas para melhorar o nosso corpo, a nossa saúde, nossa qualidade de vida. E para quem quiser acompanhar, eu estou lá todos os dias compartilhando informações. É @jutenório. Perfeito.
Doutora Juliana, quero te agradecer muito. Acho que o que a gente falou aqui é sobre autoestima, né? Sobre a gente se sentir bem com o nosso corpo e sobre saúde. Porque, como você falou, um lipedema não tratado corretamente pode causar muitas questões, pode trazer problemas muito graves. Então, acho que a gente está aqui para conscientizar essas mulheres a saberem mais sobre o assunto. E não só as mulheres, mas todas as pessoas que convivem ali, né, numa sociedade, para entender de que isso faz parte da vida de uma pessoa. Obrigada de verdade, viu? Imagina, eu que agradeço, Pietra. Bom, gente, vai lá, segue a doutora Juliana, @Jutenório. Isso. Boa, @Jutenório. Também segue @CarasBrasil, @CarasTV. A gente vai estar trazendo aqui muito conteúdo para você sobre saúde, sobre bem-estar, tá bom? Mais uma vez, obrigada, doutora. Obrigada. Tchau, tchau.